Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é Escolhidos para viver em comunhão. Eu não sei se todos vocês, quando eram crianças, tiveram a oportunidade de passar o Natal com os parentes. E eu tive esta oportunidade, tenho boas recordações da minha infância, de quando passei por muitos anos as celebrações natalinas com os meus parentes. Meus pais iam passar o Natal, um ano na casa do meu tio, e o outro ano o meu tio ia com a família, eu vinha com a família passar na nossa casa. Havia uma fartura muito grande de uma variedade de carnes assadas e outras guloseimas. Minha tia, minha mãe e as irmãs, primas e outras parentes faziam muitos pratos especiais e muitas sobremesas saborosas. Meu tio, meu pai e outros homens parentes cuidavam das carnes assadas. Eu esperava o ano todo para chegar esta data da celebração do Natal, para reencontrar com os meus primos e termos um tempo significativo juntos. Era uma comunhão fantástica que existia entre nós. Me lembro que nós saímos para os pomares para colher frutas, íamos brincar nas águas de um pequeno riacho, de águas cristalinas que tinha lá no sítio onde meu tio morava. Corríamos pelos pastos, participávamos de muitas brincadeiras que hoje, na era da eletrônica e dos celulares modernos, as crianças, adolescentes e jovens, muitos deles nem conhecem, e aquilo era um passatempo precioso. Como foi bom viver aquele tempo, podendo brincar e ter aquela comunhão. Que comunhão gostosa era aquela. Sinto muitas saudades daquele tempo, porque não volta mais. E os meus primos, meus parentes, dos quais nós convivemos juntos naquela época, eles mudaram, foram para longe, alguns já partiram para outra vida. Então, aqueles que ainda estão aí de pé, a gente apenas mantém contato aí pelo WhatsApp. Dificilmente agora a gente tem se encontrado. Eu estou falando destes fatos para mostrar como é bom vivermos em plena comunhão uns com os outros. Quando não temos comunhão e não vivemos em comunhão, perdemos muitas coisas preciosas da vida. Mas não perdemos apenas quando não temos comunhão uns com os outros, perdemos também quando não temos comunhão com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e também com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo João fala sobre isso em sua primeira epístola, no capítulo 1, os versos 3 e 4. Na verdade, ele fala desde o primeiro verso, mas eu vou apenas aqui nos versos 3 e 4. O texto diz o seguinte: Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. E se fizerem como eu digo nesta carta, então vocês também ficarão cheios de alegria e nós igualmente. Este texto faz parte das epístolas escritas pelo apóstolo João no final do primeiro século da era cristã. De acordo com a tradição, o apóstolo João, depois da destruição da cidade de Jerusalém, ele fixou residência na cidade de Éfeso, que no fim da geração apostólica se tornou o centro da população cristã, tanto em número como também pela posição geográfica. Em Éfeso, João viveu ali a sua velhice e o seu cuidado especial era com as igrejas da Ásia Menor. Além do seu cuidado com os fiéis de um modo geral, ele teve também um importante trabalho na formação de discípulos
dos quais se destacaram Policarpo, Papias e Inácio, que vieram a ser, respectivamente, depois bispos de Esmirna, Hierápolis e também de Antioquia. Então, além do apóstolo João escrever aos fiéis de uma maneira geral, ele escreveu também a estes discípulos que tiveram um importante papel no cristianismo, principalmente no combate às heresias que se afloravam naquela época. Foi também ali que João escreveu o Evangelho e o livro de Apocalipse, além das 3 epístolas. Eu estou contextualizando aqui a época quando João escreveu esse texto que lemos, para situar com algo muito ruim que estava acontecendo naquela época. E o mal era que a igreja estava sofrendo um ataque dos gnósticos, que semeavam heresias, negando a encarnação de Cristo. Ele sustentava que Cristo era apenas um espírito, tipo de um fantasma. Veja só que absurdo. Diz a história cristã secular que neste movimento gnóstico se destacou um líder chamado Cerinto, que com seus adeptos perturbaram muito a igreja naquela época, causando na igreja muitas divisões. Diante deste cenário, o apóstolo João escreve esta epístola para que os cristãos pudessem participar do seu sentimento de comunhão, companheirismo e alegria que ele teve com Cristo, com Deus e com a igreja estabelecida por Jesus, da qual ele fazia parte. Nas suas palavras, ele estava demonstrando que esta comunhão é o propósito de Deus para os seus filhos, e quando os filhos de Deus vivem esta comunhão, eles podem ser felizes vivendo em plena alegria. Mas para que esta alegria se faça presente na vida do cristão, o cristão precisa primeiramente ter comunhão com Deus, com Jesus Cristo e também com o Espírito Santo de Deus. Somente Deus, somente Jesus Cristo e o Espírito Santo é quem podem proporcionar esta comunhão entre os filhos de Deus. E quando vivemos em plena comunhão, não abrimos brechas para que o inimigo, para que o maligno venha atacar a igreja e tentar destruir, através de divisões que muitas vezes acontecem dentro das igrejas. A comunhão e a unidade são muito importantes. Nós podemos ver que Jesus, em uma das suas orações, considerada como oração sacerdotal, ele roga ao Pai para que os seus discípulos, que são os cristãos no mundo, sejam um como ele é com o Pai, ou como eles são. Jesus disse esta unidade, mostrando que deveria ser assim entre a sua igreja, para que o mundo pudesse ver que ele foi enviado pelo Pai e para que o mundo viesse crer nele. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo não acredita em igrejas onde não haja comunhão. O mundo não acredita em igrejas divididas. O mundo não acredita em igrejas cheias de discórdias e dissensões. Deus nos chamou como filhos dele para vivermos em plena comunhão uns com os outros. Esta é a evidência de que estamos vivendo de fato na luz de Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz no capítulo 1, verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o seu sangue, ou o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam, o texto é bem claro que se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essas duas palavras, temos comunhão, que aparecem neste texto, no grego aparece somente uma palavra
que é a palavra eshou ou isheu. E esta palavra, ela significa estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa. Significa ainda estar unidos a alguém pelos laços de sangue. Olhando para esses significados, o que podemos concluir é que quem anda na luz anda muito próximo do seu irmão. Ele sente o que seu irmão sente. Ele chora com os que choram. Ele se alegra com os que se alegram. E se importa, com o seu próximo. E esta vida de comunhão não deve ser apenas uma vida, então, momentânea. Ela deve ser uma vida de comunhão contínua, independentemente das circunstâncias. Quando se perde a comunhão, a pessoa já não está mais na luz, mas ela passa a viver nas trevas. O apóstolo João, sabendo disso, convida a igreja do Senhor Jesus a viver em plena comunhão, e ele demonstra no texto que lemos inicialmente que a igreja deve experimentar esta comunhão com Jesus, o Filho de Deus. João diz que quando ele andou junto com Jesus, a comunhão lhe trouxe muitas alegrias. E ele queria que toda a igreja de Jesus fosse contagiada com esta alegria através da comunhão. A comunhão é algo essencial no corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo no qual o cabeça é Cristo. Portanto, precisamos estar unidos uns com os outros para que todo o corpo ganhe. É preciso viver em comunhão. Quando esse texto fala de vivermos em comunhão, esta palavra comunhão no grego é a palavra koinonia, é uma palavra muito conhecida no meio cristão. E esta palavra, ela significa participação, ela significa companheirismo, comunicação, compartilhar, ter as coisas em comum e também contribuir. Então, comunhão não é só estar perto uns dos outros, não é somente dar um aperto de mão, um abraço, um sorriso, mas vai muito além disso. Comunhão é ter participação neste corpo, é praticar o companheirismo, é a comunicação. É preciso haver a comunicação entre o povo de Deus. E é também ter coisas em comum, onde um socorre o outro, e ninguém passa necessidade. E também é contribuir para que Deus abençoe a obra dele neste mundo através dos seus servos e daqueles que estão investidos no trabalho do Senhor para semear a palavra por todo o mundo, seja por todos os meios hoje disponíveis, e que demanda custo, então as igrejas devem também participar. Isso faz parte da comunhão, contribuir com o reino de Deus. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva, onde os cristãos perseveravam unânimes todos os dias no templo, nas orações, na doutrina dos apóstolos ou na doutrina de Deus e também no partir do pão. O resultado desta comunhão é que muitas pessoas foram atraídas para a igreja de Jesus e milhares delas queriam fazer parte desta igreja, onde as pessoas tinham tudo em comum e onde uns ajudavam os outros. E isso levou multidões a receberem Jesus em seus corações e serem salvos. Havia ali também o poder de Deus. Diz a Bíblia que pelas mãos dos apóstolos, Deus fazia muitos milagres e muitas maravilhas. Veja quantas bênçãos recaíram sobre aquela igreja. Quando a igreja de Jesus vive em comunhão, Deus abençoa e a igreja cresce. Que Deus nos ajude a ser esta igreja planejada por Ele e implementada por Jesus Cristo, seu Filho, neste mundo. Eu quero orar para que Deus nos ajude a caminhar nesta direção. Senhor, eu te agradeço por me permitir transmitir a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem neste momento através do canal Palavras de Vida. Meu Deus, coloque as Tuas mãos, abençoe, ó Pai, avive esta chama
no coração de cada um dos teus filhos de desejarem viver em plena comunhão uns com os outros, sendo participativos, ó Deus, nos trabalhos da Igreja do Senhor neste mundo. Ó Deus de poder, que as pessoas possam ter compaixão umas das outras, que possam ser solidárias, que possam, ó Deus, repartir o pão e assim, ó Deus, todas as pessoas viverem uma vida simples, regadas pelas bênçãos que vêm dos céus. Meu Deus, abençoe os teus filhos em tudo, ó Deus, tanto o trabalhador avulso, o trabalhador registrado, o profissional liberal, autônomo, os empresários. Coloque as tuas mãos e multiplique as bênçãos na vida e nos negócios dos teus filhos. E que eles possam, ó Deus, ajudarem mutuamente uns aos outros e que as bênçãos do Senhor estejam presentes onde eles estiverem e que eles sejam a luz do mundo e o sal da terra, e as pessoas vendo as boas obras que fazem, glorifiquem o Senhor que estás nos céus. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu peço que você compartilhe esta mensagem com seus amigos, e se você ainda não se inscreveu no canal Palavra de Vida, se inscreva, seja nosso parceiro e a nossa parceira nesta obra que Deus tem colocado aqui em nossas mãos para semear a palavra dele e buscar vidas neste mundo. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.